Frieren é uma obra muito boa. É um anime bastante popular, sendo uma das grandes surpresas do seu ano de lançamento, ao ponto que sua fama durou mais de meses, o que é consideravelmente raro nesses tempos, onde é comum um anime ser popular, mas rapidamente ser substituído por outro com animação melhor ou de um gênero diferenciado. Só que Frieren, ele veio novinho. Na verdade, ele veio até que bem fresquinho para o gênero do mundo de fantasia, que parecia estar fechado com a ideia de zekais. Só que Frieren resgatou o mundo de fantasia típico, de magia e seres fantásticos que a gente é acostumado a ver. E o que essa velha fez para ser tão popular? O que essa elfinha aí acabou fazendo para ficar com a cara em todo canto? Bom, ela veio com uma abordagem diferente, sem ser uma história sobre lutas, mas sim a ideia reflexiva de vida ou morte, de como um ser quase imortal testemunhou o passar do tempo e lida com a finitude das vidas. E claro, é bem animado para um caralho, sendo possível o ponto de retorno aos dias de glória do estúdio Madhouse. Sinto muito, Frieren é o trabalho mais relevante deles em tempos, e não adianta dizer que não. Porém, por incrível que pareça, nem essa obra totalmente inofensiva escapou de alguma polêmica. E basicamente todas que esse negócio tem são bem idiotas, de gente caçando pelo em ovo. E com o retorno da segunda temporada, era óbvio que alguma das polêmicas de Frieren, por mais idiotas que fossem, iam retornar, como a da Frieren ser racista. Isso se veio porque a personagem tem um discurso de vilanizar e odiar os demônios no geral, porque eles são demônios, demonstrando desprezo por essa raça, e isso seria, teoricamente, um bom ponto para tornar racista. E eu não concordo com essa visão de que a personagem é racista. O que eu acredito é que isso é um choque cultural de pessoas tentando pôr a lente de uma visão ocidental perante a figura dos demônios de uma obra japonesa. Atualmente é bem normal nas fantasias medievais de mídia, figuras que originalmente eram demonizadas terem seu ponto de vista sendo trago à tona. Em Dungeons and Dragons é bem comum que as pessoas usem os demônios e outros seres para trabalhar um discurso racial, dessas raças serem oprimidas por causa de seu histórico de violência, onde você tem uma troca do oprimido sendo o opressor deles. E bom, isso também não é diferente no Japão. Shingeki no Bahamut ou até o próprio Mushoku Tensei, que é mais atual, eles também trabalham com essa ideia de grupo étnico dando tom à figura do demônio, que é inicialmente um vilão. Porém, os demônios de Frieren são algo bem mais voltado ao estilo de um JRPG clássico, a lá Dragon Quest. Só que a figura do demônio ou do rei demônio, que essas coisas costumam abordar, normalmente não é um demônio, mas sim a representação de um grande mal a ser vencido. Se você para pesquisar, os demônios nem têm aparência de demônio tradicional em alguns JRPGs, e é o caso do próprio rei demônio. É até dado mais como um título em algumas ocasiões do que uma denominação para um grande ser de uma espécie, de uma raça em geral. E eu vejo a imagem dos demônios de Frieren mais como um mal, um ser que materializa a soberba, a ganância e a arrogância. Um mal que não é absoluto, mas com ameaça silenciosa. Aquele oponente do JRPG que você vai confrontar sem se questionar muito. É aquele inimigo que você saiu, tá andando pela floresta, encontrou e vai bater nele. Porque você quer farmar um XP. E porque a narrativa exige um confronto, e esse é o seu. Porém, mesmo que você não veja os demônios de Frieren como essas criaturas que destroem porque elas existe a possibilidade e personifica o desafio clássico de um JRPG para ficar destruindo o local e você ter que agir contra, e mesmo que existam obras que tentam trabalhar a segunda visão da figura do rei demônio e dos demônios em geral, se você parar para analisar os demônios, eles são tratados como seres poderosíssimos que exterminaram vários outros seres em Frieren. Só porque eles têm a possibilidade, porque eles tinham poder bastante para isso. Eles dizimaram muitos povos, causaram genocídios culturais. Frieren é uma vítima de um desses genocídios, onde eles apenas apareceram e destruíram a sua vila e mataram pessoas importantes para ela, no caso elfos. Isso simplesmente porque os elfos apresentavam algum tipo de perigo pela sua grande capacidade mágica. Ou talvez porque eles só queriam fazer uma expansão territorial e exterminar outros grupos que estavam pela frente. Era a forma mais fácil de fazer alguma coisa. Eles eram um grupo militarmente muito poderoso que entrou em um local, exterminou o grupo que antigamente estava lá de forma pacífica, provavelmente roubando as suas terras e outros recursos que eles tinham, e eles têm um poder militar assustadoramente alto. Eles estavam em uma posição de poder e eles não se importaram em exercer a sua posição de poder sobre as figuras que eles teorizavam ser inferiores.
E os demônios em Frieren, eles têm muito essa ideia de trabalharem com algum tipo de nobreza, de uma casta, onde eles têm elementos que os tornam superiores aos outros. E, bom, eu entendo que foi feita algumas comparações com pessoas neurodivergentes ou outras características culturais, e talvez a forma que a Frieren abordou a temática de demônios do jeito que a personagem age perante a eles, com um tom grave de desprezo, não possa ser pega com os bons olhos, porque ela generaliza todo mundo, e essa coisa generalizada não é assim tão bem vista, tão legal. Porém, se você para pra pensar, na posição da Frieren, ela é um dos poucos membros que restou da sua raça que foi exterminada por um grupo que só não sai exterminando outras raças porque não tem mais o poder bélico que tinha antigamente. E por não ter todo esse poder, eles ficam comportados e agem de uma forma mais civilizada, só porque essa é a única opção que lhes resta. Mas a narrativa de Frieren, pelo pouco que eu vi, afinal eu tô no episódio após uma certa luta aí, eu notei que sim, eles não mudaram, sim, eles ainda querem fazer o mal, e sim, eles ainda são ameaça. Eles só não fazem porque, como são seres que acabam tendo a ideia de sobrevivência muito forte, eles optam por mimetizar comportamentos humanos para que se desenvolva a empatia, para que eles fiquem seguros. Eles tentam criar uma falsa diplomacia, mas se lhe for ofertado a ideia de serem violentos, eles vão ser um total gosto. Em alguns casos até demonstrando algum tipo de prazer, saindo daquela figura neutra que mata por matar. O que torna esse discurso muito mais engraçado. Afinal, a gente vê seres que estavam em posição de poder, que saíram da posição de poder deles e por isso se tornaram mais amigáveis com aqueles que eles causaram mal, e você vê alguém que sofreu o mal deles e não acha que só um discurso gentil com um falso fundo de verdade vai justificar para que acabe com sua desconfiança. E é justamente a vítima da situação que é posta no discurso de agressor. E quem diria, Frieren basicamente seria a grande vítima que é acusada como o grande agressor no final de toda essa história. E é por isso que eu levo uma ideia um tanto estranha para muitas pessoas quando eu vou assistir uma obra. Imagina assistir algo e pensar que o autor tem uma experiência de vida diferente que a sua, e os elementos que ele usa na narrativa dele acabam por representar outra coisa, porque ele tem uma cultura diferente, e para ele aquilo significa outra coisa. E bom, você pega essa ideia, você vai assistir uma obra, e quando você sente alguma coisa que, isso aqui não parece muito legal, por que você não pega aquela obra e tenta pesquisar o que teoricamente o autor quis representar ali? Porque às vezes você pode só inventar um discurso megalomaníaco e acusar o cara de ser algo que ele não é, e que provavelmente nem sequer tem traços que apresentam história desse tipo de coisa. Afinal, como não foi você que escreveu a história, como não foi você que desenhou tudo, provavelmente a sua opinião não está certa. Provavelmente você só está bostejando um pouquinho pela boca porque você é bastante egocêntrico, não é? Mas isso é só possivelmente. Provavelmente você não é uma pessoa egocêntrica, e após assistir esse vídeo, é claro que você vai dar uma pesquisada grande e entender que, talvez algumas ideias idiotas sejam realmente bem idiotas, e talvez essa obra relaxante que eu estou assistindo seja só isso. E sim, pode até ter algum tipo de discurso ou uma ideia que o autor queria trabalhar que vá além do slice of life bonitinho da elfa cabeçuda. Porém, essas ideias podem não ser o racismo que você tanto diz que viu. Mas essa é só opinião de um esquisito na internet, né? Você não precisa que eu fale o óbvio pra você. Você é bem inteligente. Opa! E aí, pessoal? Esse aqui é um vídeo diferenciado. Eu não costumo abordar animes no geral dessa forma aqui, mas eu vi tanta gente reproduzindo o discurso de Frieren ser racista, de Frieren ser isso, Frieren ser aquilo, e como eu tô vendo a primeira temporada de novo, justamente para poder relembrar para conteúdo da segunda temporada, porque eu não tô a fim de ler o mangá, eu decidi fazer esse vídeo. Eu acho que ele pode ser necessário ou não, eu não sei. A primeira vez que eu faço isso, eu até que gostei de produzir, talvez eu faça mais vezes. E bom, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, manda o teu comentário aqui e compartilha com os amigos que você acha que precisam ouvir algumas coisas. Sei lá, tchau, um excelente dia para vocês.